Muito bem-vindo, deputado, tudo bem? Oi, Dri. Oi, Renato. Prazer enorme estar de volta aqui com vocês, né? E muito esperançoso com o que a gente já está enfrentando e do que vem pela frente. A gente sabe dos desafios, né? E estou assumindo agora a coordenação da Frente Ambientalista, já coordenei, né, em outro período, mas também dizer para vocês que nós estamos numa batalha aqui para ver se a gente também tem a comissão de meio ambiente, tá? Até porque a gente tem conversado até dentro da bancada mesmo do PT, de que boa parte dos embates, né, do enfrentamento, estou falando da oposição ao próprio programa de governo do presidente Lula, eleito nas eleições, e que começa a ser implementado e fazendo diferença, vão se dar muito na própria Comissão de Meio Ambiente aqui. Então, a gente sabe, né, estou falando daquilo que é projeto de país, que seja inclusivo, de respeito ao meio ambiente, de respeito a povos indígenas, comunidades tradicionais, extrativistas, enfim, aquilo que o mundo nos cobra e que nós também temos que fazer, porque é importante para a gente, é importante para o país, né? Então, vamos se dar esses debates por aqui. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem. Antes de entrar no assunto que nos trouxe nos fez convidar o deputado Milton Tato, eu queria falar dessa cena bizarra de ontem. Não sei se tem vídeo, se tem para a gente mostrar para o deputado, desse tal de Nicolas, esse moleque, né? Esse desqualificado, né? Que trouxe essa experiência de um misto de MBL com Bolsonaro para dentro da Câmara, coisa que já está sendo debatida, inclusive a sua potencial cassação. Eu não sei se o Nilton tem informações a respeito. Tem o vídeo, Dri? Tem. Vou passar então de novo o vídeo. Rapidinho. Para a gente comentar com o deputado Milton Tato. Vamos ver. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX, ou seja, na verdade uma imposição, ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um E o contato? Absurdo, né? Eu preciso dizer para vocês, evidentemente eu estou começando o 3º mandato, mas a gente acompanha a vida do parlamento já há um bom tempo. Estou falando aqui num outro aspecto aqui, porque na hora que eu entrei vocês estavam já debatendo, né, o caso específico. Eu sinto vergonha de estar dentro do parlamento e ontem era um pouco esse sentimento de muita gente. Eu estou falando, inclusive, de gente centro-direita, gente, entendeu, que não pensa da mesma forma como a gente, tá? E só para vocês terem uma ideia, tem um grupo que ele faz parte também, esse Nicolas, estou falando assim dos bolsonaristas, criaram, na verdade, um cercadinho dentro do parlamento, que uma hora vai precisar dar um jeito ali. Estou falando assim, resolver, porque o parlamento não vai cumprir o seu papel de fazer os debates. A gente sabe que o parlamento, né, e a gente sempre tem a expectativa que vai melhorar e sempre piora a cada legislatura. Estou falando assim, tá? Tanto é que a gente tem uma fotografia muito parecida, né, da composição agora do que foi antes, tá? Então, esse é um aspecto. Estou falando assim que nós precisamos... E para enfrentar isso, a gente tem que... Para enfrentar isso e enfrentar... a gente ir além dos 50 e poucos % que a gente teve nas eleições, né? Todo mundo tem o significado que foi essa eleição, derrotar
o Bolsonaro, que ele representa o fascismo, a extrema-direita, no processo eleitoral. Não sabe disso, que a única liderança que era possível fazer isso era o Lula, e para derrotar precisa fazer essa aliança ampla, né? E que agora, inclusive, para governar, precisa até ampliar, inclusive, essas alianças aqui dentro. E nós sabemos que, para poder fazer diferença com a extrema-direita que hoje tem voto, tem organização, tem rua, tá? Passa por dar certo o programa de governo do presidente Lula. Em todas as áreas, eu estou falando. Tá? Então, nós temos que trabalhar, sim, muito, para poder fazer com que aconteça aquilo que está no programa do governo do Lula, que já vem sendo implementado, para a gente sair dos 50%, chegar lá nos 60%, 70% de apoio, para poder ter mais tranquilidade e ir avançando mais naquilo que é cobrado do Brasil, né, do ponto de vista de enfrentamento da desigualdade, mas também no mesmo patamar, né, o enfrentamento da crise climática, que o Brasil precisa fazer também a sua lição. Né, aliás, o caminho para a gente ter uma nação soberana, desenvolvida, com inclusão social, de respeito à diversidade, respeito ao meio ambiente, né, o Brasil talvez seja um país que tenha as melhores condições para poder dar esse salto que o planeta cobra, que o mundo todo cobra. Nenhum outro país tem as condições que nós temos. O que nós precisamos fazer é tocar essa agenda adiante, né, até para poder superar aquilo que representa a extrema-direita e que a gente tem nesse deputado aí, que não sei se dá para a gente falar deputado, só dá para falar porque teve voto popular para chegar aqui, tá? Mas não, envergonha o parlamento. Eu estou falando. Não estou falando só de gente da gente, não. Você imagina o que deve estar acontecendo na tumba Ulisses Guimarães. Pois é. Desculpa, Adri, só para terminar isso aqui, porque ontem o Lira fez um discurso extremamente comedido. Não, puxão de orelhas, como se fosse um... Eu fico assustado, Newton, pelo seguinte... já aconteceu isso outras vezes. O Bolsonaro votou defendendo o Ustra e passou batido. E aí a gente teve um presidente da República que causou danos imensos ao Brasil. Correlação de forças, pelo jeito, não é favorável para uma cassação dele, né? Eu digo para você aqui, vamos pegar aqui na legislatura passada, quantos processos você tinha, em casos, inclusive, que era, entendeu? Tudo arquivado. E esse aí depois vai passar com o tempo. Eu estou falando da conjuntura que está aqui, do ponto de vista da correlação de força, é isso mesmo, Rovai. Mas essa mudança, estou falando assim, esta mudança, né? Isso aí vai demorar muito, porque isso... Eu falo assim, eu tenho paciência, até pela idade, pelos 40 anos de militância, né, desde de jovem, desde que eu saí da roça, que a gente começou a militância, né, nas lutas populares da periferia de São Paulo, né, e depois eu fui trabalhar, entendeu, com essa temática do meio ambiente, na sociedade civil, né, então trabalhei na Amazônia, trabalhei no Pará. Eu estava agora numa reunião aqui com o pessoal que está lá, os garimpeiros que estão saindo do Yanomami, indo lá para Arapiuns, indo lá para o Tapajós, né, com duas mulheres, uma indígena e duas camponesas, né, extrativistas, ameaçadas de morte, que vieram aqui para Brasília para fazer uma série de agenda, estou falando agora, nesse momento, né? Estava com elas aqui antes de entrar com vocês, né, nesta reunião. Eu estou falando assim, essas mudanças, né, a gente só vai conseguir fazer, e a gente tem de novo, então, uma oportunidade para poder reconstruir, né, e fazer, mudar a cara, a fotografia política, inclusive, eu falo aqui do parlamento, do ponto de vista da inclusão de gênero, da diversidade étnica, cultural, né, inclusive, tá? Se o governo Lula der certo, e nós temos que trabalhar então para dar certo, porque aí você começa a entrar de novo numa outra. E aí, evidentemente, né, todos nós, até pela idade que tem, pela experiência que a gente teve, que nós passamos pelos governos do presidente Lula e da Dilma, nós sabemos de desafios que a gente precisa fazer, não basta só levar o pão, né? Então, né, o pão e o circo, né, também nós temos que fazer coisas. Ontem mesmo, numa reunião com o ministro Paulo Teixeira, a gente estava conversando, falou assim, olha, precisa mais retomar o PA, mas o PA, o alimento que chega lá na periferia de São Paulo, periferia de qualquer cidade, tá?
né, também tem a ver. Como é que você relaciona isso aí? Como é que você organiza aquilo? Nós vamos, de novo, por exemplo, cometer erro de fazer aquela coisa simplesmente com as prefeituras, ou vamos fomentar a organização, né, da comunidade, né, dos movimentos, envolver os movimentos, as entidades, a sociedade civil. Então, são coisas, eu estou falando assim, são coisas que, aos poucos, nós precisamos aprender, tá, para poder trabalhar. Então, não é simplesmente fazer um bom governo, mas fazer um bom governo que também faça mudanças culturais, né, que faça mudanças que sejam permanentes, para a gente não ter produto. Eu falo assim, como produto, essas figuras que a gente assistiu aí, né, como a gente teve aqui essa experiência. Então, são desafios que a gente tem aí para frente, mas a gente está indo para outros assuntos aí, a gente gosta também, mas... Não, e um dos principais desafios, uma das principais pautas do governo Lula tem sido justamente a questão climática, né? A questão ambiental, a questão de combater o garimpo ilegal, o desmatamento, e é uma pauta que agora a gente vê que a gente está numa emergência, né, climática. A gente viu agora a tragédia no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, e assim, são tragédias que infelizmente cada vez vão ser mais frequentes por conta dessa emergência climática que a gente vive. E uma questão fundamental para que essa pauta avance ainda mais é a Comissão de Meio Ambiente na Câmara, que está nessa disputa, né, Nilton, entre ficar com com o campo progressista, com a bancada ruralista ou ainda com a extrema-direita. A gente teve agora no governo Bolsonaro a Zambelli presidindo a Comissão de Meio Ambiente. Agora a gente viu o ex-ministro da Boiada, Ricardo Salles, querendo também entrar nessa disputa. Como que está essa disputa, Nilton? Como que a sociedade pode se mobilizar? Porque para a importância de ter alguém como o Nilton, que é um ambientalista, né, que na presidência dessa comissão, que essa comissão fique para o campo progressista democrático, para o governo, né? André, primeiro acho que até para as pessoas que acompanham aí o fórum, entender um pouco como é que se dá. Você tem uma regra no próprio regimento aqui, e que aí respeita o tamanho das bancadas. Estou falando assim do ponto de vista da distribuição das comissões. E você tem um leque, né, de quase, acho, 35 comissões. Eu nem tenho o número exato, porque o Lira acabou criando, a mesa diretora da Câmara acabou criando novas, né, desmembrando, e você tem aquelas comissões mais importantes. Então, né, eu coloco lá no hall, né, a mais importante é a Comissão de Justiça, tá? Enfim, e aí, evidentemente, que o partido que tem a maior bancada pega aquilo. Mas aí teve toda uma negociação que aí ficou, então, com o PT para fazer a primeira pedida, né? E aí depois vai sendo, de acordo com a bancada, vai rodando a roleta, podemos dizer assim, tá? E os partidos vão pedindo, tá? Aí, o que acontece? O Lira está tentando fazer um acordo seguindo o regimento, tá? Mas querendo contemplar. O PT, como a primeira pedida foi a CCJ, né? Então, por exemplo, na segunda pedida do PT, que seria de meio ambiente, porque também é importante para o governo a comissão de orçamento, mas já, né, não dá para que o PT querer ter a comissão de orçamento, a comissão de fiscalização, podemos dizer assim, essas três importantes para o governo, né? Assim, até por causa do tamanho da nossa bancada. Mas depois, na segunda pedida, nós já tínhamos definido dentro da bancada do PT que aí viria a Comissão de Meio Ambiente. Mas é a segunda pedida do PT, tá? Então, a mesma coisa assim, o PL quer também a Comissão, né, de Meio Ambiente. Mas a primeira pedida deles foi a Comissão de Fiscalização, tá? Então, aí você entra no jogo também o MDB, que quer como primeira pedida, a Comissão de Meio Ambiente. Estou falando como é que rola o jogo ali no Colégio de Líderes, para as pessoas entenderem um pouco esse aspecto. A outra coisa, que é aquela coisa que a sociedade pode interferir, que para a gente falar assim, a Comissão de Meio Ambiente é para cuidar daquilo que está garantido da própria Constituição, tá? O direito difuso, o direito coletivo de ter um meio ambiente adequado para essa geração, para gerações futuras, né? A Comissão de Meio Ambiente ela tem como missão avaliar os projetos, né, que tramitam na casa
a partir desta perspectiva, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado das pessoas que cuidam do meio ambiente, falando povos indígenas, extrativistas, comunidades tradicionais. Tá? O que tem acontecido na Comissão do Meio Ambiente nos últimos 8 anos, nas 2 últimas legislaturas, e agora nessa legislatura vai ocorrer a mesma coisa? A Frente Parlamentar da Agropecuária, aquilo que é a bancada ruralista, que é a principal bancada do Centrão. Todo mundo sabe o significado do Centrão aqui dentro do Congresso Nacional, em especial na Câmara. E a Frente Parlamentar da Agropecuária é a maior bancada que tem lá dentro. E já há muito tempo eles discutem a Comissão de Meio Ambiente como uma comissão prioritária para eles. Para vocês terem uma ideia, então, nas duas últimas legislaturas, nos 8 anos, nós tivemos 2 momentos em que a Comissão de Meio Ambiente estavam com gente com a perspectiva ambientalista. Foi um ano que eu fui presidente e um ano que foi o Rodrigo Agostinho, tá? Que agora está lá na presidência do IBAMA. Os outros anos, foi definido o presidente lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, na bancada ruralista, e da mesma forma como está fazendo agora. Então, agora vindo para o MDB, se não for para o Salles, vai para o MDB, né? Tá? Vai de novo para a bancada ruralista. Isso por quê? Porque eles sabem que é ali que você vai fazer os embates, e é ali, né, que provavelmente nós vamos ter os piores momentos para poder atravancar, não deixar andar aquilo que está no próprio programa do governo do presidente Lula, que é enfrentar com seriedade a crise climática, que é o conjunto de ações que já vem sendo adotado, seja no Ministério do Meio Ambiente. Só para vocês terem uma ideia, não é pouca coisa você ter hoje em 11 ministérios áreas específicas para fazer o enfrentamento da crise climática, para a gente evitar ou pelo menos adaptar, para a gente não ter, né, essas catástrofes, ou pelo menos os impactos do ponto de vista de mortes e de perdas, né, como a gente assistiu agora aqui no litoral norte de São Paulo, que vai ter com mais frequência isso. Agora, se a gente não tiver um governo que leve com seriedade isso, tá, nós vamos sofrer muito. A população brasileira, e os mais vulneráveis, os mais pobres, que sofrem com a seca ou com as grandes temporais, né? São eles que perdem tudo o seu patrimônio, perdem seus bens e perdem a vida, né? Então, nós precisamos ter políticas adequadas para poder fazer esse enfrentamento da crise climática. E aí a Comissão de Meio Ambiente é um lugar de parceria do ponto de vista dentro do Congresso Nacional. Mas na mão, né, de quem trabalha contra essa agenda, a gente perde um espaço importante. É esse o sentido que nós precisamos entender. Então, a sociedade, sim, precisa, né, pressionar, porque fala, olha, deixa a Comissão de Meio Ambiente fazer qual que é o papel dela, ela tem que fazer o papel dela. Todas as outras comissões analisam os projetos a partir da perspectiva do seu espaço, né, daquilo que é da tua responsabilidade. Tá? Agora, a Comissão de Meio Ambiente não vai fazer isso? Não vai olhar a partir da preocupação com o meio ambiente? É o que vem ocorrendo nos últimos anos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Exato, não dá para ficar na mão de ruralista ou ex-ministro da boiada, né? Temos que, né, para como avançar nesse sentido. Ou vai, não sei se tem pergunta. Não, eu queria perguntar para o Nilton como é que está a relação com a ministra Marina Silva, né? A Marina foi uma petista aí, né? Se elegeu senadora pelo PT, foi ministra no primeiro mandato do governo Lula e depois rompeu para ser candidata à presidência pelo PV na época. Foi um rompimento muito duro, teve muita relação com a questão de Belo Monte, de projetos da Amazônia. E agora, depois de ter se afastado e se tornado muito crítica do governo, tendo apoiado o Aécio na reeleição da Dilma, inclusive em 2014, ela vira ministra de novo do governo Lula. Eu queria saber como é que está essa relação com ela agora, hoje, você que é um militante do mesmo segmento dela, e se queria até que o deputado fizesse uma análise. Quem errou mais para que acontecesse esse rompimento? Foi a Marina? Foi o PT?
Como é que você avalia isso hoje? Rovai, eu, muito rapidamente, eu tive que tentar recuperar um pouco aquele momento, né? Eu estava na sociedade civil, tá? Naquele momento do rompimento. Na verdade, foi ali naquele período que estava para definir quem viria suceder seu candidato, né? Suceder o presidente Lula, tá? Eu, inclusive, dentro do PT, naquele momento, eu participava de um movimento que poderia ser a própria Marina Silva. Só para você ter uma ideia, evidentemente, né, daquilo que representava. Evidentemente, também a gente tinha já uma análise do quanto que foi importante o primeiro mandato do presidente Lula, o segundo. Estou falando da perspectiva socioambiental, tá, da agenda socioambiental. E a gente foi perdendo espaço, esta agenda. Estou falando dessa agenda que agora, com o presidente Lula, vem com bastante ênfase, e tendo a própria Marina Silva na frente do Ministério do Meio Ambiente, já estava lá no próprio programa do governo, e estava isso, né, como uma questão central do governo do PT. No primeiro mandato do presidente Lula, depois foi diminuindo um pouco no segundo, depois com a presidenta Dilma, isso foi diminuindo cada vez mais. Mas também porque a própria configuração do Congresso Nacional foi mudando. Tá? Isso aí a gente não pode analisar só do ponto de vista personalista de que era o Lula, de que era a Dilma, né? E que estava lá Marina. Nós precisamos também falar assim, ó, tinha força suficiente para continuar avançando na mesma trajetória que a gente tinha, entendeu? Começado lá no primeiro mandato do presidente Lula, conjunto de ações, tá? A gente sabe que não tinha porque não estava dada essas condições. Eu tenho para mim, eu estou falando assim, evidentemente que tem uma versão que fala, por causa de Belo Monte, aprovar Belo Monte por causa de determinadas obras, né, estava lá. Eu acho que as razões que levaram à saída são outras, que tinha a ver de quem que vinha suceder o presidente Lula. Estava participando do movimento para que ela fosse candidata do PT naquele momento. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu coordenei esse tempo todo aí a agenda ambiental no PT, lá junto da Fundação Perseu Abramo, secretário do Meio Ambiente do PT. Então, eu vim coordenando, inclusive, né, o programa de governo do presidente Lula na temática ambiental. Né, povos indígenas, meio ambiente, né, transição ecológica. Então, a gente vinha acumulando, né, esse trabalho nos núcleos que o Mercadante, como presidente da Fundação Perseu Abramo, criou lá. Então, eu coordenava, né, um núcleo de meio ambiente com essa responsabilidade. E a gente vinha dialogando, inclusive com todo mundo muito próximo dela, com muita gente próximo da rede. Então, quando ela vem na campanha e ela traz, né, um conjunto de propostas, essas propostas já estavam, inclusive, no programa de governo. Mas nós precisamos entender o simbolismo, a figura que é a própria Marina. Né? Então, eu lembro que muita gente falava assim, olha, chegou a hora de o PT ter o ministro dele, que eu levantava o meu nome, eu mesmo falava, eu no lugar do Lula não vou abdicar de ter o nome com a figura da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, em uma agenda que tem repercussão internacional, que tem repercussão não do ponto de vista da pressão internacional para o Brasil, mas repercussão internacional do ponto de vista de oportunidades para o Brasil frente àquilo que o Brasil tem de potencialidade para a gente repensar todas as cadeias produtivas, pensando em baixo carbono, que é aquilo que o mundo todo, entendeu, cobra. A planeta cobra isso. E o Brasil é o que tem as melhores condições. E, portanto, o Brasil tem muitas condições de fazer acontecer na prática aquilo que o próprio Lula e a Marina, lá atrás, brigou, de que os países que mais contribuíram para a gente chegar com essa crise climática, tá? Tem que aportar recurso, tem que aportar tecnologia para os países que precisam resolver os seus problemas históricos internos, de desigualdade, de pobreza, tá? Que precisam, né, buscar qualidade de vida sem trilhar o mesmo caminho que eles fizeram. Então, eu estou falando assim, e a Marina, e eu lá na COP, né, eu participo das conferências do clima, do âmbito da ONU, quando a Marina chega, ela é reconhecida internacionalmente, então ela vamos dizer, eu digo aqui para vocês, ela é um patrimônio importante que nessa configuração dessas eleições, entendeu? Foi ótimo que veio, com as contribuições que veio, mas não tem nada de novidade, porque nós já tínhamos, inclusive, incorporado no programa, tá? Não é de hoje que o Lula, para quem conhece o Lula há muito tempo, não tem difícil um discurso do Lula agora que a pauta de meio ambiente não apareça. Isso é uma coisa extraordinária,
Tá? Extraordinário por quê? Mas a própria conjuntura colocou isso, o momento nos cobra isso. Então, é esse o desafio que nós temos. Tá? E aí, eu digo para vocês que a relação minha com a Marina é muito tranquila, né? Já conversamos, a gente vai fazer, eu, como coordenador da Frente Ambientalista aqui, para trabalhar para que ela possa ter sucesso na implementação daquilo que está no programa do presidente Lula, né? Do programa que foi eleito, e que ela já vem demonstrando com uma série de ações, né? Colocando em prática. Então, vamos trabalhar muito junto para poder fazer acontecer aquilo que o Brasil exige, o mundo exige da gente e que o povo elegeu nas eleições passadas. Legal. E qual que é o papel dessa frente, tá, Nilton? Como que vocês vão atuar? Tem já alguns projetos prioritários para para em breve? Como que será feita essa pressão? E tendo a comissão, isso, né, potencializa? E se não tiver a comissão, vai ser uma forma de pressão? Como que é? Dri, a frente, como diz, ela é uma articulação, ela não é institucional da Câmara, assim, para dizer. Ela, então, é um conjunto de parlamentares que se organizam sobre um determinado tema, por isso que você tem diversas frentes parlamentares aqui, tá? E ela tem um diferencial que ela participa da coordenação dela, os movimentos, as ONGs, entidades, os ambientalistas, né, através de várias organizações. Com a minha ida na coordenação da frente, agora deve vir também os movimentos populares da luta pela reforma agrária no campo da agricultura familiar, já se colocaram que querem participar também. Então, só para dizer que então, ela é uma composição de frente que congrega parlamentares de diversos partidos, né, que querem trabalhar esta agenda socioambiental, vamos dizer assim. Tá? E aí, nós temos desafios nessa frente. Primeiro é segurar aqueles projetos que representam uma perspectiva contrária. Vamos dar aqui exemplos que vocês, inclusive, ajudaram a gente a divulgar nas lutas que a gente fez de residência aqui. Entendeu? Projeto, por exemplo, que tenta legalizar as terras públicas griladas. Tá? Então, que está lá aprovado na Câmara, está lá no Senado, precisa segurar. Ou da flexibilização da legislação sobre o uso do agrotóxico. Já aprovado na Câmara, está no Senado, nós temos que brigar, aquele projeto tem que ser arquivado, não é aquela perspectiva que nós precisamos trabalhar. O outro, que é um projeto que eu considero como a mãe de toda a legislação ambiental, que é do licenciamento ambiental, aprovado já na Câmara, está lá no Senado, ele flexibiliza a legislação, praticamente acaba com o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, ou mesmo de mineração em terra indígena, tá aí o que a gente está assistindo, o que representa, né, em termos de perspectiva de falta de perspectiva de continuidade de existência de determinados povos indígenas, se você abrir, entendeu, os territórios indígenas para determinadas atividades econômicas degradantes, né? Então, né, como, por exemplo, a mineração. Então, tem projetos que nós precisamos segurar aqui que não tem. A outra vem assim, aí você tem uma série de iniciativas do próprio do Executivo que vem aqui para dentro nessa perspectiva de você avançar, entendeu? No cuidado do meio ambiente, com cuidado de população, né? De povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, a frente trabalha aqui para ajudar, articular, discutir nessa relação com a sociedade para aprovar. Mas também nós precisamos puxar para a gente aqui a responsabilidade, projetos que a gente provoque no sentido de avançar cada vez mais nessa perspectiva sustentável, tá? Então, vou citar um exemplo aqui. Nós temos um projeto de lei aqui, que foi construído, né, com todo o movimento de defesa do consumidor, com os projetos, entidades de agroecologia, os movimentos populares da reforma agrária, agricultura familiar, que é o projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é repensar todo o modelo de agricultura para você, né, chegar um dia não precisar usar mais a química. Estou falando de fertilizante, estou falando de veneno, né? É outro modelo para pensar assim na produção de alimentação saudável, né? Não está dito desta forma no programa de governo do presidente Lula, né? Tem que avançar nesse sentido. Aí, só pegando um exemplo, tá? Mas nós temos que discutir aqui, porque é um jeito, através dessa frente, da gente articular força para a gente, sabe assim, colocar um pouco de fogo no rabo do nosso governo para avançar mais
nessas outras perspectivas. Podia citar vários outros aqui, mas está dando um exemplo de como que é que funcionam essas frentes. Tudo bem, muito bem. Legal. Nilton, queria te agradecer, muito obrigada por estar aqui hoje. Vamos aí ver se a gente consegue essa disputa, né, para que a Comissão de Meio Ambiente cumpra o seu papel, como você bem explicou. Muito obrigada e uma ótima tarde, boa semana, até a próxima. Não sei se tem um destaquezinho aí, um minutinho para o seu encerramento. Obrigado pela oportunidade de falar aí com vocês na revista Fórum, um carinho muito grande, acompanho de vez em quando muitas coisas que vocês fazem aí, e beijo grande para você, Edri, para você, Renato Rovai, e toda a minha admiração para vocês aí. Tá? Obrigado, Nilton, grande abraço aí, bom trabalho, viu? Obrigada.